Olá, eu sou a Lai, bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do hashtag OutraDR do IJC Pod. Esse quadro é uma iniciativa do Instituto Jô Clemente que tem como objetivo conscientizar as gestantes e a população sobre o teste do pezinho para diagnóstico precoce na jornada do paciente com doenças raras. O teste do pezinho é aquele teste obrigatório no Brasil, realizado com as crianças após as 48 horas do nascimento até o 5º dia de vida do bebê, com a finalidade de diagnosticar precocemente algumas doenças. Por que a triagem neonatal é tão importante? Porque possibilita identificar se a criança tem alguma alteração que sugira doenças genéticas, metabólicas, imunológicas e infecciosas, que pode ser uma doença rara. O teste ele é muito importante e traz muitos benefícios para os recém-nascidos, uma vez que diagnosticado precocemente, promove a qualidade de vida e viabiliza tratamentos e terapias adequadas para o seu bebê. Estamos aqui hoje, pois o Instituto Jô Clemente é o pioneiro no teste do pezinho no Brasil, credenciado pelo Ministério da Saúde como serviço de referência em triagem neonatal e o maior laboratório do Brasil em número de exames realizados. Na ampliação do teste do pezinho, as doenças lisossômicas também podem ser diagnosticadas, como a doença de Fabry, a doença de Pompe, a doença de Gaucher e mucopolissacaridose tipo 1. Neste 9º episódio do hashtag OutraDR, com apoio de toda a equipe do IJC, convidamos o Iago, olá Iago, para falar um pouco sobre a jornada de um paciente com doença rara, a doença de Fabry. Para iniciarmos, Iago, você poderia nos contar um pouco sobre você? Quem é o Iago? Sim. O meu nome é Iago, tenho 30 anos de idade, sou portador de doença de Fabry e atualmente eu sou músico, trabalho com música mesmo, estudei na Fundação das Artes de São Caetano do Sul e sou estudante da área de tecnologia hoje também, né? Então estudo análise e desenvolvimento de sistemas, estou no 2º período e estou gostando bastante. Sou noivo e hoje eu consigo lidar bem com a doença de Fabry, né? Faço o tratamento tudo certinho e hoje eu não tenho grandes problemas com elas. Iago, hoje muitas pesquisas referem-se à doença de Fabry como uma doença genética hereditária, que passam de pais para filhos. Conte para nós um pouco sobre os sintomas e sua jornada enquanto paciente com Fabry. Bom, eu comecei assim... O primeiro sintoma, na verdade, foi aos 5 anos de idade, porque eu lembro que eu tava brincando pela rua, acabei batendo o joelho, né? Dei aquela raladinha ali e tudo. E aí eu lembro que criou aquela casquinha, né? E depois de um tempo a casquinha caiu, só que a manchinha permaneceu, né? E nunca saía aquela manchinha. E aí depois de um tempo essa manchinha foi indo para outros lugares do corpo, né? Eram manchinhas iguais, mas em várias regiões do corpo, assim. E aí que a gente foi procurar ajuda médica, assim, né? A gente começou mesmo procurando dermatologista, né? Pra descobrir a doença, assim, tudo. Eu lembro que os primeiros tratamentos eram queimando essas manchinhas. Então a gente fazia esse tratamento parecia um galãozinho de gelo seco, assim. Eles iam queimando mesmo, né? Como se fosse pra tirar uma verruga, né? Só que aí, passava o tempo, a manchinha voltava de novo. Porque a gente queimava o angioqueratoma, né? Na verdade, essas manchinhas se chamam angioqueratomas. A gente queimava, só que depois de um tempo ela voltava, porque a gente estava só queimando a manchinha, mas a gente não estava tratando a causa, né, dos angioqueratomas, né. Esse foi o início que eu tive, assim, com a doença, né. Logo depois de um tempo, aos 8 anos de idade, foi quando eu tive o diagnóstico exato, né. Foi quando eu recebi uma transferência para ir para o Hospital Heliópolis e passei com a doutora Maria Cristina, o nome dela. E lá eu lembro que assim que a gente bateu na porta dela, a gente foi com recomendação de uma outra médica, né? Eu lembro que ela tinha recebido uma pasta pedindo pacientes com doença de Fabry naquela mesma semana, né? E foi quando eu cheguei lá, assim. E aí, contando a história, assim, os sintomas que eu tinha, foi quando bateu a história, né? Ela falou, nossa, pode ser que isso seja realmente doença de Fabry, né? Então foi aí que eu tive acesso a fazer os exames, tudo certinho, fiz biópsia, fiz todos os exames que precisavam para ter o diagnóstico, né? Tive os sintomas clássicos como dor e queimação nas mãos e nos pés,
né? Principalmente quando eu praticava atividade física, né? Então, eu lembro que quando eu era criança, assim, às vezes eu precisava até parar, assim, as atividades físicas para dar uma aliviada, assim, né? Esses são os sintomas principais que eu tive, assim, né? Na infância. E você teve dificuldades para encontrar profissionais da saúde especializados em Fabry? Sim. No início eu tinha convênio, né? Na época, e os médicos do convênio não faziam ideia do que era. Simplesmente eles iam queimando as manchinhas ali, os angioqueratomas, mas não faziam ideia do que era. Até o dia que eu passei com uma médica lá, que ela foi estagiária não, acho que ela fez residência no Hospital Heliópolis. E aí ela pegou e falou, ó, talvez a doutora Maria Cristina possa ajudar vocês e tal. Só que, do início, né, desse tratamento que eu fazia queimando as manchinhas até eu chegar na doutora Maria Cristina, foram 3 anos. 3 anos de médico em médico, procurando quem sabia, quem não sabia. E foi o tempo que demorou, assim, mais ou menos, até eu achar uma pessoa que conhecesse de fato a doença de Fabry, né? Você comentou um pouquinho sobre a sua infância. Você poderia nos contar uma história que te marcou durante a sua jornada, desde a infância à fase adulta? Sim. Bom, como um sintoma, né, clássico assim da doença de Fabry é a queimação nas mãos e nos pés, né? Então, com, 8, 9, 10 anos de idade, assim, lembro que eu participava das aulas de educação física e eu sentia muito essa queimação nas mãos e nos pés, né? Que tem muita ligação com a temperatura do corpo, né? Então, se você tá, por exemplo, um dia muito calor, por exemplo, eu não gosto de calor já, também por conta do Fabry, né? Hoje em dia eu já não tenho mais tanto esses sintomas, assim. Mas me incomodava muito, porque eu sentia muito essa queimação nas mãos e nos pés, né? Então, quando criança, por exemplo, eu não podia participar das aulas de educação física. Eu participava, mas sempre tinha que parar. Eu ia pra sombra, muitas vezes tinha que tirar o tênis para ficar com o pé no chão gelado, assim, para tentar estabilizar a temperatura, para depois voltar, né? Até a hora que eu vi, assim, que não tinha como mais, né? Então eu acabei pegando um atestado médico para não participar mais das aulas de educação física, né? Isso foi algo, assim, que foi meio complicado para mim, né? Você vê todo mundo brincando nas aulas de educação física, assim, para mim era meio difícil, né? Porque eu não podia participar, ver todo mundo ali, então foi mais complicado para mim, né? Depois de um tempo, assim, desde quando eu comecei o tratamento, esses sintomas quase que sumiram, assim, né? Hoje quase não tenho mais crise de Fabry. As dores nas mãos e nos pés, hoje eu tenho só em caso de febre mesmo. Então hoje eu estou quase que 100%, assim, né? Com o tratamento, hoje eu quase que não tenho mais nada, assim, de sintomas. E como é feito o tratamento hoje? Eu faço reposição enzimática. Então eu vou a cada 14 dias, faço no IgIN o tratamento e eu faço essa reposição. Ela é feita como se fosse um soro, né? Uma bolsinha ali. Eu fico hoje 2 horas, né? Para fazer a infusão. Então a cada 14 dias eu faço essa reposição enzimática lá. E você comentou um pouco sobre a sua jornada desde a infância, né? E como o apoio emocional de familiares, amigos e comunidade de pessoas com Fabry tem sido importante na sua jornada de tratamento e cuidados. Bom, o apoio familiar, assim, eu sempre tive, né? É meio difícil, assim, porque quando a gente não sabe o que está acontecendo, né? Não sei que é doença de Fabry, assim. Então, às vezes, eu sentia muita queimação nas mãos e nos pés. Então, às vezes, eu preferia não sair de casa. Né? Os amigos iam, vamos brincar em tal lugar hoje, tal, não sei o quê. Eu preferia ficar em casa ali, na minha, porque eu sabia que eu ia sentir dor. Então, pra mim, era meio complicado, né? Então, eu tive muito apoio da família, assim. Logo depois do diagnóstico, assim, tive apoio dos amigos também, porque eles sabiam que eu tinha um problema de saúde. Então, eu acho que é importante, assim, né, as pessoas compreenderem o paciente com Fabry. Outro dos sintomas também que eu tinha, por exemplo, dor abdominal. Então, às vezes eu estava indo para a escola, às vezes tinha que voltar para casa. Então, quando minha mãe não conhecia, ela às vezes pensava, é frescura do Iago, né, tal, querendo voltar para casa, não quer ir para a escola, tal. Depois de um tempo a gente acabou descobrindo que isso era um sintoma também, né. Então, minha família sempre compreendeu e sempre me ajudou. Os amigos também sempre ajudaram, assim, sempre compreenderam. Então, nisso eu sempre tive bastante suporte, assim. Pra mim não foi um problema. E
Qual a importância de contar a sua própria história e experiência como paciente com Fabry na conscientização sobre a doença? Eu acho importante porque, como é uma doença rara, então não são todos os médicos que conhecem, assim, né? Eu demorei 3 anos para descobrir. Tem gente que demora muito mais, assim, né? 3 anos do início dos sintomas, né? Eu descobri de fato aos 8 anos de idade a doença, né? Que eu tive o diagnóstico exato. Mas eu acho importante compartilhar a história porque tem gente que muitas vezes tem os mesmos sintomas que eu tive, mas não fazem ideia do que se passa com ela, né? Então, acho que quanto mais a gente disseminar essas histórias, assim, mais fácil chega a essas pessoas para que elas possam procurar um tratamento exato, né? Principalmente, hoje tem bastante paciente que é transplantado ou que fazem hemodiálise, por exemplo, né? E um dos órgãos principais que o Fabry afeta são os rins. Então, muitas vezes a pessoa não sabe, trata ali, vai fazendo a diálise dela, mas ela não sabe que é portadora de Fabry, né? Então, eu acho importante compartilhar essas histórias para que isso chegue a mais pessoas, assim, e elas possam ter acesso a procurar um tratamento mais rápido ou a procurar algum médico especialista em doenças raras e que isso possa dar uma qualidade de vida melhor para ela, né? E você comentou um pouco sobre o diagnóstico. Como você vê a importância do teste do pezinho para um diagnóstico precoce e melhor acesso a tratamentos adequados? Eu acho importante porque quanto antes a gente descobre a doença, a gente tem uma melhor qualidade de vida, né? Então, eu descobri relativamente cedo, assim, descobri com 8 anos de idade, foi quando eu tive o diagnóstico exato, né? Mas tem gente que descobre muito tarde. Minha mãe, por exemplo, é assintomática, ela não sente nada, assim. Pra não falar que não sente nada, ela não transpira. É uma coisa que eu tenho dificuldade. Hoje, depois do tratamento, eu transpiro pouquíssimo, assim, mas transpiro. Minha mãe nada, não transpira. É o único sintoma que ela tem. Nunca sentiu nada. E a minha mãe veio descobrir através de mim, assim, né? Então, com o diagnóstico precoce do teste do pezinho, de 2 a 5 dias de vida ali, eu acho importante porque a pessoa já tem um diagnóstico precoce e já consegue procurar ajuda desde os primeiros dias de vida, né? Consegue procurar os médicos, consegue iniciar o tratamento o quanto antes ali para conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? E de que forma as organizações de pacientes, pesquisadores e autoridades governamentais podem colaborar para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com Fabry? Bom, eu acho que assim, não sei dizer assim, se hoje tem na grade de um curso de medicina doenças raras, mas eu acho que poderia ter, assim, né? Não digo que eles deveriam ser especialistas em todas elas, assim, mas ter um contato, pelo menos com cada uma delas, assim, para conseguir dar o diagnóstico e fazer com que essas pessoas procurem médicos especialistas, né? Acho que isso ajuda bastante. Hoje tem o teste do pezinho, né? Diz que a gente consegue precocemente, assim, ter um diagnóstico, mas para quem não pegou essa fase do teste do pezinho e tem sintomas, às vezes, muitos médicos não conhecem, né? E não por culpa deles, assim, mas não tem contato com a doença, assim, né? Com as doenças raras. Então acho que isso seria um ponto importante, né? Ter pelo menos um contato ali de matéria de doenças raras, ou, enfim, eu tive problemas assim também com o meu tratamento, né? Eu tive de faltar o tratamento, assim, porque não é um tratamento barato, né? Então, hoje eu não conheço, por exemplo, pessoas que conseguem pagar do bolso o valor do remédio, né? Um remédio extremamente caro, assim. E eu tive problema com falta de remédio durante alguns meses, assim, eu fiquei um tempo sem o tratamento. Hoje está tudo normalizado, faço tratamento tudo certinho, mas eu tive esse problema. Então, eu acho que as autoridades poderiam dar uma atenção melhor, assim, para que não faltasse esse tratamento, né? Porque realmente isso atrapalha a qualidade de vida do portador de Fabry. Iago, você comentou um pouco sobre sua jornada durante a infância. Como é para você a jornada enquanto adulto? Bom, em relação aos sintomas, como eu já estava em tratamento, eu não tive grandes problemas, assim. Hoje quase não tenho sintomas mais de Fabry, a não ser quando eu tenho febre, que eu tenho a queimação, né? Creio que seja ligado à temperatura do corpo que sobe, aí começa a queimar as mãos e os pés.
Mas eu tive problema na época de procurar emprego, né? De procurar trabalho, porque eu ia nas empresas procurar serviço e os concorrentes à vaga muitas vezes não precisavam se ausentar ali durante alguns dias do mês para fazer um tratamento, né? Querendo ou não, isso aí atrapalha e minha vaga ia lá para último, né? Acabava que eu não era contratado. Esse foi um dos motivos que eu virei músico, assim, né? Eu já trabalhava com música antes, mas dava uma aulinha ou outra ali e não era nada muito a sério, né? Então, eu nem fiquei insistindo muito, assim, em arrumar emprego formal na época, porque eu sabia que isso ia ser um problema pra mim, né? Passei por alguns processos seletivos assim e não tive muito sucesso. Então, o que eu resolvi fazer? Eu falei, eu vou estudar música, de fato, né? Estudei, fiz o conservatório, tudo certinho. Hoje vivo de música, faço de tudo, né? Faço shows, dou aulas, faço algumas gravações também. Tenho home studio em casa, onde consigo fazer algumas pequenas produções minhas, assim. E hoje eu consigo levar uma vida normal, né? Porque eu me adaptei a isso, né? Faço uma faculdade paralela, que é análise de desenvolvimento de sistemas também, eu gosto, para ter como um plano B, né? Também, porque, querendo ou não, a vida de um músico autônomo assim, é meio complicada em relação ao planejamento financeiro, né? Então, a experiência na vida adulta que eu tive, assim, foi em relação à vida profissional mesmo, né? Que eu tive dificuldades, mas eu consegui resolver bem, assim. Hoje eu me dou bem, assim, com minha vida profissional, tá tudo certo, assim, mas para as pessoas que têm a doença de Fabry, eu acho que isso às vezes é um problema pelo fato de precisar se ausentar para fazer algum tratamento, né? Qual mensagem você gostaria de deixar a toda a sociedade, aos pacientes com Fabry e seus familiares? Bom, eu gostaria de deixar a mensagem para que elas procurem ajuda para ter mais qualidade de vida, né? Por exemplo, tem pessoas que a gente tem contato assim, na comunidade de Fabry que não têm sintomas e que não procuram tratamento, né? Eu tive problemas, por exemplo, na família de mulheres que tinham AVC muito jovens, né? Mas já de gerações passadas, assim. Hoje a gente não sabe se elas tinham Fabry ou não, né? Talvez isso seja um dos causadores do AVC ali, né? A gente tem relatos de pacientes que têm problemas cardíacos, mas que não desenvolveram nenhum sintoma durante a infância ou durante a vida adulta e acabam descobrindo isso muito mais tarde, né? Mas eu acho importante que eles procurem ajuda e façam tratamento para que não tenham problemas mais sérios, né? E recomendo também a pessoas que se identificam, que têm os mesmos sintomas que eu tenho, os mesmos sintomas que as pessoas que têm Fabry têm, que procurem, né, ajudas com especialistas, né? Hoje aqui em São Paulo, a gente tem o IGIM e a Casa Hunter, né, que cuidam disso. Então acho válido que as pessoas procurem ajuda e tratamento. E não abandonem, né? A gente tem casos também de pessoas que começam o tratamento, mas depois de um tempo tem a melhora dos sintomas e largam o tratamento de lado, né? Fala, melhorei, mas é uma doença que, querendo ou não, ela vai retornando de volta, né? Se você não faz a reposição enzimática, você tem retorno dos sintomas de novo, né? E aí de forma até mais grave. Então eu recomendo que essas pessoas não abandonem o tratamento e as pessoas que são assintomáticas que procurem ajuda também. Iago, agradecemos por sua disponibilidade, atenção e todo o carinho, desde a elaboração desse roteiro e todo o apoio ao projeto #OutraDR e principalmente em nos conectarmos pelo propósito em comum, que é promover a autonomia, a inclusão e as melhores condições de vida às pessoas com doenças raras na sociedade para contribuir para a prevenção e promoção em saúde.
Agradecemos também a toda a equipe do JC e todos os ouvintes do JC Pod. Comentem no YouTube, compartilhem a história do Iago. E se você quiser participar comentando sobre a sua jornada de vida, entre em contato pelo e-mail que está na descrição do episódio. Iago, muito obrigado. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até logo.